Olá, boa tarde. Estamos começando agora a live da Rádio UFES FM, que tem como tema Por que se vacinar contra a Covid-19. O nosso convidado é o professor Diego Moura Tanajura, do Departamento de Educação em Saúde da Universidade Federal de Sergipe, onde lidera pesquisas sobre produção e testes pré-clínicos de vacina. Tanajura tem mestrado e doutorado pela Fiocruz. Durante o doutorado, ele fez 2 estágios nas universidades de Navarra e de Madrid, na Espanha, onde foi desenvolver novas técnicas sobre vacina. Olá, professor. Olá, João Vitor, tudo bem? Tudo Boa bem, tarde. sim. Com o senhor, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Falei e apresentei o senhor certo? Apresentou, certíssimo. Professor, eu queria saber como surgiu esse interesse por vacina. Olha, esse interesse surgiu desde a minha graduação. Eu sou biomédico, fiz biomedicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e já no segundo ano da faculdade eu passei numa seleção da Fiocruz para trabalhar com vacinas e aí fiquei até obter o doutorado, né? E sempre trabalhando nessa área de desenvolvimento de vacinas e também no desenvolvimento de fármacos, drogas, né? Contra doenças parasitárias. Então, desde o início da faculdade, trabalhando nessa linha, é uma área assim que gosto muito, é interessante e também a gente vê o papel em termos assim de saúde pública, né? A importância da vacinação, porque ela entra muito naquele requisito que é muito mais barato você prevenir uma doença do que tratar. E a vacinação age justamente nisso aí. Estimulando o sistema de defesa das pessoas justamente para protegê-las contra as doenças infecciosas. Agora, a nossa próxima pergunta é o tema da live. Por que se vacinar contra a Covid-19? Pergunta importante, João. Por que se vacinar, né? A gente está vendo a situação que a pandemia está tomando, não só no Brasil, mas mundo afora, né? Essa segunda onda nos impressionou pela força que ela veio. A gente está tendo muito mais casos, mais números de mortes, tanto na Europa, Estados Unidos, e o Brasil já começa a reproduzir esse mesmo padrão. Então, com base nisso, está a importância de se vacinar. E outra, a gente não tem tratamento eficaz ainda contra esse vírus. Existem vários tratamentos em estudos, mas ainda não tem uma droga assim comprovadamente eficaz contra esse novo coronavírus. Então a nossa única esperança realmente é a vacinação e a vacinação em massa. Então é importante que as pessoas se conscientizem disso. As vacinas foram produzidas até num tempo recorde, né? Agora a gente só precisa esperar que ela chegue aos nossos braços, né? Isso. Professor, quando o Instituto Butantan, que desenvolveu a vacina Coronavac, ele divulgou o resultado com 3 eficácias, 3 porcentagens. 50% foi a eficácia global, 78% casos leves e moderados e 100% casos graves. Muitas pessoas ficaram em dúvida sobre esse resultado, falaram, só me protege 50%. O que é a eficácia de uma vacina, e nesse caso da Coronavac? Esses números causaram uma confusão, né? Tanto que nós, pesquisadores que também trabalhamos nessa parte de divulgação científica, a gente criticou essa informação liberada pelo Butantan, porque causou mais confusão na população. Porque eles liberaram primeiro esse número de 78%, aí depois o número de 50,4%, tanto que as pessoas pensaram, a eficácia diminuiu? Não, não foi que a eficácia diminuiu. Todos esses números aí existem, só que eles retratam coisas diferentes. A eficácia global da Coronavac é realmente 50,4, aproximado, né? 50,4, eficácia global. Então, as pessoas que tomarem a vacina, elas vão ter um risco reduzido pela metade de desenvolver sintomas da Covid-19. Olha o que eu estou falando, sintomas. Aqui não está falando se a pessoa vai estar infectada ou não, mas sim se a pessoa se infectar pelo vírus e ela tomou a vacina, ela vai reduzir o risco de desenvolver aqueles sintomas da Covid em 50%. E se ela vier a desenvolver esses sintomas, o risco dela necessitar de atendimento médico cai para 78%.
Então, observe, ela toma a vacina, ela pode desenvolver algum sintoma da Covid, mas são sintomas leves, que o paciente, a pessoa não vai precisar de atendimento médico. Então, você reduz a pressão nos hospitais, nas urgências e tudo mais. E aquele outro ponto, que foi a proteção de 100% contra a morte, contra os casos graves, na verdade, né? As outras vacinas também mostraram um resultado similar, que é quase praticamente 100% de proteção contra esses casos graves. E quando você impede casos graves, a gente dá uma aliviada nos hospitais. É o que a gente está vendo agora no Brasil, Manaus, São Paulo, Ceará, o sistema público novamente abarrotado de casos. As pessoas chegam a morrer porque não tem nem oportunidade de receber tratamento, porque já está tudo lotado. Então, com a vacina Coronavac, você consegue reduzir muito esse ponto, que é justamente a pressão no sistema de saúde, é a quantidade de casos graves. Então, está aí a importância, é importante a gente esclarecer esses dados da vacina, né, esses dados que foram liberados para a população. Uhum. Professor, no começo da live, você até mencionou que a vacina da Covid-19 foi desenvolvida em menos tempo. Por que houve essa produção rápida e como é produzida uma vacina? João, é importante a gente esclarecer às pessoas que realmente foi um tempo recorde. A gente nunca produziu vacina de forma tão rápida como foi produzida durante essa pandemia. Mas é importante destacar que essas vacinas que surgiram aí, que em 2020, né, que tivemos as primeiras vacinas aprovadas, as finalizações dos primeiros testes clínicos, esses resultados que saíram aí, essas vacinas, elas já têm um histórico por trás delas. Nós tivemos outros coronavírus aí que circulou pelo mundo, como o SARS-CoV-1, que surgiu também lá na China em 2002, 2003. Teve o MERS, que surgiu em 2012, e os pesquisadores já estavam desenvolvendo vacinas para esses outros coronavírus. O que eles fizeram foi adaptar a tecnologia que eles já estavam utilizando para esses outros coronavírus para a pandemia atual. Um exemplo é a vacina de Oxford. A vacina de Oxford já tem mais de 10 anos que eles vêm trabalhando nessa vacina. É um tipo de vacina bem interessante, porque qual é a estratégia de Oxford? Você tem um vetor viral adaptável para qualquer doença infecciosa. Basta você trocar, digamos assim, a informação que está dentro da vacina. É um vetor viral, que é um vírus atenuado, que é um adenovírus, e dentro dele vai a informação da vacina que você quiser. Então, é um vetor assim que eles desenvolveram justamente pensando na próxima pandemia. Isso lá em 2010, 2011, porque eles já previam que teríamos uma pandemia. Aí eles desenvolveram essa vacina e de forma muito rápida você consegue ajustá-la para qualquer doença. Então essa é a metodologia da vacina de Oxford. A do Butantan, a Coronavac, que é a vacina chinesa, as pessoas conhecem mais como a vacina chinesa. Esse tipo de metodologia já tem mais 70 anos que a gente conhece. E já utiliza na vacina da gripe, que as pessoas recebem essa vacina anualmente aí nas campanhas de vacinação. É uma estratégia muito conhecida da população. Então você observa que são tecnologias que a gente já conhecia, a gente só adaptou para a pandemia atual. E por que também saiu rápido? O mundo parou, é uma pandemia. Então você acabou afetando a roda da economia, né? Vivemos no mundo capitalista, então ocorreu a injeção de muito dinheiro nessas pesquisas. Quem trabalhava com vacina mundo afora mudou sua pesquisa para tentar desenvolver uma contra o coronavírus, tanto que se a gente olhar os dados da Organização Mundial de Saúde sobre vacinas, são mais de 200 vacinas em estudo pelo mundo afora. A gente nunca viveu isso, nessa quantidade enorme de estudos sendo desenvolvido. E isso se dá justamente à conta do dinheiro. Quando você tem dinheiro injetado, a coisa anda muito mais rápida, né? Então é por conta disso tudo que a vacina acabou saindo rápido, mas não é porque ela saiu rápida que ela não é segura, porque ela passa por diferentes fases clínicas, desde a fase pré-clínica, que é aquela fase em modelo animal, ali você já avalia a segurança da vacina, e muitas são reprovadas nessa etapa,
Quer dizer, você testa a vacina em modelos animais, como macaco, ratos, camundongos, e se a vacina não for segura, ali mesmo você já reprova. Muitas são reprovadas nessa fase. Aí, se ela passar dessa fase, aí você vem para a fase 1, 2 e 3, e nessas fases, todos esses momentos, você avalia a segurança da vacina. Então, a vacina é constantemente avaliada em termos de segurança. Quando a gente tem uma vacina aprovada, na fase 3, significa que ela foi testada várias vezes em termos de segurança. Tem até a Neuro aí pedindo para falar sobre essas fases, né? Então, na fase 1, você trabalha com um quantitativo de voluntários menor, por volta de 100 voluntários, e você vai avaliar nesse momento diferentes doses da vacina, por exemplo, uma alta dose, uma média dose e uma baixa dose, justamente para ver qual é a melhor dose da vacina. Aí você escolhe a melhor dose da vacina nessa fase 1, também avalia a questão da segurança. Na fase 2, na dose que você escolheu, você vai avaliar a imunogenicidade. Se a tua vacina é capaz de induzir resposta imune. O que é isso, professor? Anticorpos. Se tua vacina é capaz de induzir anticorpos na fase 2 e também avalia a questão da segurança. Na fase 2, você já amplia o número de pessoas no estudo, por volta de 300, 400. Observe que eu estou falando o número médio. O que aconteceu é o quê? Nesses testes com vacinas para coronavírus, o número foi muito maior. Tem vacinas aí em fase 2 que utilizaram 700, 800, até 1.000 pessoas. E normalmente não se usa isso tudo. Mas é justamente para ter resultados mais rápidos, né? E a fase 3, você avalia também a segurança numa população maior e avalia também a eficácia da vacina. É somente na fase 3 que você vai ter resultados da eficácia, se a tua vacina é capaz ou não de proteger contra a infecção. Então, esse aí é de forma simples, assim, as fases dos estudos. E para finalizar, quando a vacina é aprovada, ela entra automaticamente na fase 4. A fase 4 é a fase de farmacovigilância, que você vai acompanhar as pessoas que estão tomando as vacinas para ver se elas vão ter alguma reação à vacina ou não. E se tiver, aí você tem que adaptar. Por exemplo, a da Pfizer, que a gente viu que estava tendo... Algumas pessoas estavam desenvolvendo alergias graves por conta da vacina da Pfizer, mas eram pessoas que já tinham um histórico de alergia grave. Então você detecta isso na fase 4 e já altera e fala, olha, é melhor não usar essa vacina em pessoas que têm histórico de alergia grave. Então é isso que você acaba fazendo na fase 4, que é o que a gente está vivenciando agora com as vacinas do Butantan e a da Fiocruz, que é de Oxford. Essa quarta fase está relacionada à autorização de uso emergencial de vacina? Então, na quarta fase, justamente, teve o uso emergencial, que é um uso temporário, a qualquer momento isso pode ser suspenso, e o uso emergencial fala justamente que faixa da população você vai usar. Então é muito diferente da autorização definitiva de uma vacina, né? Então, depois que você finaliza a fase 3, a tua vacina entra na fase 4, que é o que essas vacinas estão neste momento, né? A de Oxford, que é a da Fiocruz, e a Coronavac do Butantan. Falar dessas duas, que é as duas que estão aqui no Brasil, né? Sim. Professor, desde o começo da pandemia começou a circular várias curas milagrosas, desde tomar água com limão, com alho, e até indicação de hidroxicloroquina e ivermectina. Qual o perigo dessas curas milagrosas? Então, a gente tem algumas questões aí em cima disso. O primeiro é justamente o quê? A falsa sensação de segurança. O que a gente tem visto aí é que as pessoas que fazem uso dessas curas milagrosas, elas acham que estão protegidas do vírus. Então elas relaxam nos cuidados, não usam a máscara, não mantêm o distanciamento social. Muitas vezes fazem uso desses tratamentos aí milagrosos, né? Justamente para poder se aglomerar. Foi o que a gente viu durante as eleições. As pessoas que estavam se aglomerando estavam fazendo uso dessas drogas e estavam achando que ia proteger. Mas não, a gente está vendo agora o estrago que foi
tanto eleição quanto aglomeração de final do ano, no número de casos, né? E outro ponto é o que mais sério, é quando o governo passa a indicar esses tratamentos e a comprar para fornecer no Sistema Único de Saúde. Porque o governo está gastando com algo que não tem eficácia. Isso é errado, porque poderia pegar esse dinheiro e investir em vacinas. O governo financiou um estudo da ivermectina que mostrou que não é eficaz, investiu 5 milhões de reais. Isso aí dava para comprar muita vacina, gente. Então, o grande ponto é esse, né? O grande mal é isso. Quando a gente vê até o governo comprando e recomendando esse uso. Temos sociedades que estão batendo de frente com relação a isso, que é a Sociedade de Infectologia, que não recomenda, a de Imunologia também não recomenda, a de Virologia não recomenda. O que falta é o Conselho Federal de Medicina bater o pé, né? Então fica muito estranho a posição do Conselho com relação a esses tratamentos que a gente sabe que, infelizmente, não são eficazes. E, João, para encerrar, João, sobre essa questão do tratamento, e muitas pessoas chegam para mim e falam assim, professor, mas tem estudo sobre isso? Tem estudo. Falei, gente, o que você procurar na internet vai ter estudo. Infelizmente, a gente está vivendo num momento que as pessoas estão produzindo muito cientificamente, mas produtos de baixa qualidade, estudos de baixa qualidade. E esses estudos de baixa qualidade só nos atrapalham. O primeiro estudo francês que mostrou a eficácia da cloroquina é um estudo falho. E esse estudo trouxe um arraso no mundo em relação ao uso da cloroquina. E se você olhar, é um estudo que eles acabaram tirando alguns pacientes dos grupos de tratamento e tudo mais, só para ver se dava estatística. Tanto que foi retirado da revista onde foi publicado. Mas, infelizmente, o estrago já foi feito, né? Sim. Desde quando começou a vacinação da Covid aqui no Brasil, a recomendação é vacinar os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, idosos e indígenas, idosos e deficientes institucionalizados e indígenas aldeados. E também nós já podemos ver aqui no Brasil, inclusive em Sergipe, pessoas que estão furando fila. Qual o problema de não seguir à risca a recomendação do plano de vacinação? Primeiro, você tem um problema ético, né? Que você vê os profissionais da saúde dando a sua vida para salvar dos outros e acabam não recebendo a vacina, muitos que estão na linha de frente, por conta de pessoas que estão furando a fila. Então isso é gravíssimo eticamente, porque, poxa, você tem um profissional que está lá há quase um ano trabalhando em emergência, em UTI, lá nos leitos de Covid, que muitos estão afastados de sua família com medo de carregar o vírus, e eles agora que a vacina chegou, e chegou justamente para essas pessoas, a gente corre o risco de essas pessoas que estão na linha de frente não receberem a vacina. Então é como se fosse realmente um exército, né? Então você primeiro tem que dar armas para quem está na linha de frente dessa guerra, que são justamente os profissionais da saúde que estão na linha de frente, porque eles estão em maior risco, né? Então, à medida que a vacina vai chegando, mais doses vai chegando, aí sim você vacina os outros profissionais que não estão na linha de frente e vai seguindo lá aquelas fases de vacinação. Inclusive, até teve essa demora da vacina ser aprovada aqui no Brasil e, quando foi aprovada, teve que paralisar em Manaus, inclusive, por conta desses fura-filas, né? Então, João, Manaus na situação que está e a vacina teve que ser suspensa justamente por conta disso. É triste a situação. Isso só expõe a desigualdade que a gente vive nesse Brasil, né? E a corrupção também. Sim. Professor, qual a importância do armazenamento em temperatura adequada das vacinas? Primordial, porque se você não seguir à risca o que está falando ali, o que o produtor, o fabricante da vacina falou, é uma vacina que tem que ficar, por exemplo, a Coronavac ou a de Oxford, fica em refrigeração de 2 a 8 graus. Então, é como se fosse a temperatura da nossa geladeira. Se você pega essa vacina e coloca no freezer, congela, você já estragou a vacina. Então, você já
você pode ter degradado, digamos assim, o princípio ativo dela. E quando você também acaba elevando um pouco a temperatura, é a mesma coisa. Aquelas proteínas que tem ali na vacina, ela acaba sendo degradada. Então, essa questão da temperatura é muito importante, tanto que a gente vê na televisão, quando essas vacinas chegam, que eles olham logo esses termômetros. É um tipo de termômetro que consegue armazenar informação da variação da temperatura. Durante o transporte, a temperatura variou muito ou não. E quando chega a variar, você vai ter que descartar o lote, porque você perde a noção se aquilo ali vai funcionar ou não, né? E nesse momento aí tão crítico, que falta vacina para o mundo todo, a gente realmente precisa ter muito cuidado em relação ao transporte e armazenamento. Agora vamos falar sobre a imunidade de rebanho. Existe uma relação entre a taxa de eficácia e a cobertura vacinal? Existe. Nós até fizemos um estudo que foi divulgado hoje, né? Esse estudo foi chefiado pelo professor Paulo Martins, da Universidade Federal de Sergipe, e no qual a gente avalia quanto da população de Sergipe precisa ser vacinada para induzir a imunidade de rebanho. E esse número do qual é o percentual da população, varia a depender de alguns fatores. Como, por exemplo, a taxa de transmissão do vírus, que no nosso estado está altíssima a taxa de transmissão, e também do comportamento da população. Então, quando você tem uma população que não segue a regra, aquelas medidas de segurança, que são o quê? O distanciamento físico, o uso da máscara, a lavagem das mãos e tudo mais, isso aí influencia no cálculo. E a gente observou justamente o quê? Estou aqui até com a tabela do nosso artigo em mãos, que foi publicado, que mostra justamente que para o estado de Sergipe, com a Coronavac, que é a vacina do Butantan, que tem uma eficácia de 50,4, a gente precisa vacinar no mínimo 1.100.000 sergipanos, no mínimo. E no máximo 1.700.000. Então observa que essa faixa aí, que eu estou falando, é uma cobertura vacinal de 66% a 99% da população. É uma faixa ampla, no caso da Coronavac. Daqui a pouco vou abordar o porquê dessa faixa ampla. Já a vacina de Oxford, que é a da Fiocruz, ela tem uma eficácia um pouco maior, que é de 62%. Então, você vai precisar vacinar de 54, observe que já é um número um pouco mais baixo, de 54 até 80% da população. Então, por ela ter uma eficácia maior, você acaba precisando vacinar menos pessoas. Mas observe que nesses números que eu falei dessas duas vacinas, a faixa é ampla. Vai de 54 a 80. E o porquê dessa faixa? O porquê dessa faixa vai depender do comportamento das pessoas e do vírus. Se as pessoas não se atentarem com relação a essas medidas que a gente está falando de segurança e tudo mais, a gente vai ter que vacinar muito mais pessoas num contexto que falta vacinas. Então, por isso que é importante as pessoas terem consciência disso, de manter esses cuidados, o isolamento, o afastamento, o uso de máscaras, justamente para a gente poder, nesse primeiro momento, vacinar menos pessoas, conseguir induzir aquela imunidade de rebanho, vacinando menos pessoas. Como eu falei, você dá para induzir com 50 e poucos %, isso no melhor dos mundos, que é justamente o que? O vírus circulando menos e a população fazendo a sua parte. Mas, infelizmente, nem aqui em Sergipe, nem Brasil afora isso está acontecendo. Então, a gente vai ter que jogar com os números no pior dos mundos, que é justamente o quê? Com a Coronavac, vacinar mais de 99% da população e com a de Oxford, mais de 80% da população. A próxima pergunta seria sobre esse estudo que foi divulgado na revista Interdisciplinar de Pesquisa e Inovação. Sergipe, até o momento, foi o único estado nordestino que não divulgou o balanceamento de vacinação do estado. Qual o perigo? Vocês fizeram um estudo sobre a taxa que precisa ser vacinada para atingir a imunidade de rebanho e o estado ainda não fez essa divulgação. Então, essa divulgação é importantíssima justamente para a gente poder acompanhar, né? Esse estudo que nós fizemos,
que foi publicado na revista da universidade, Josafá acabou colocando o link aí para quem pediu, é justamente o quê? É o estudo preliminar. É o primeiro estudo que avaliou isso aqui no nosso estado, e ele dá sinais justamente o quê? Para políticas públicas, de qual é o número que a gente precisa vacinar na nossa população de Sergipe. E a gente precisa que o número de pessoas que estão sendo vacinadas sejam divulgadas, a idade dessa população também, não é somente se é profissional da saúde ou se ou índio, ou etc. Né? É importante que fale também qual é a idade dessa população para a gente ir reajustando os nossos cálculos. Então, o que a gente pretende é o quê? Como eu falei, foi um trabalho preliminar que foi publicado, e com o andar da vacinação no nosso estado, com a divulgação desses números de pessoas vacinadas e com a faixa etária, a gente consegue ir ajustando os cálculos do nosso estudo justamente para dar um suporte ao governo do estado, aos governos municipais, para eles terem ideia do quantitativo de pessoas que será necessário vacinar, né? Então, isso é importantíssimo para fazer essas políticas no momento que vacina está tão difícil. A gente está vendo nos últimos dias aparecendo novas variantes, novas cepas do vírus, né? E nós vamos ter que produzir outra vacina. Como é essa? Tem eficácia contra essas novas variantes? Como é que vai ser? Teve até uma pessoa aqui que perguntou também em relação ao uso da máscara. Se o uso da máscara também empata a infecção por essa nova variante. Sim. Então vamos lá. Primeiramente eu vou falar da questão da máscara e depois eu falo da mutação em si e a relação com as vacinas. Bem, é o seguinte. A gente está vendo aí o surgimento de várias mutações do vírus. Isso é algo comum de acontecer, principalmente em vírus que tem como material genético o RNA. Isso acontece com o vírus HIV, acontece com o vírus influenza. É algo assim comum e já é esperado. É esperado que isso aconteça. Por quê? Gente, um vírus só sobrevive dentro de uma célula. Então ele precisa invadir as nossas células para poder sobreviver. Então, o que ele está querendo fazer? Ele não quer nos matar, mas ele quer viver em harmonia com o nosso corpo. E nessa busca pela harmonia, ele começa a fazer as mutações, mas às vezes as mutações podem dar errado e acabar desenvolvendo o quê? Vírus mais patogênicos, digamos assim, que acabam matando mais, ou então vírus que acabam transmitindo mais, né? Mas com relação a essas novas mutações... Não, calma aí, antes de falar. A questão da máscara. Sim, mesmo com essas novas mutações que têm surgido aí, os cuidados são os mesmos. É o uso da máscara, distanciamento físico e lavagem das mãos. O modo de prevenção não muda. Apesar dessas novas mutações, o modo de prevenção não muda. E é importante reforçar isso, gente, justamente porque essas novas mutações são mais transmissíveis. Elas conseguem mais facilidade. É por isso que a gente está vendo também o número de casos muito maior nessa segunda onda do que na primeira. Aí vem um outro ponto, a questão das vacinas, que é realmente um receio de todos nós, mas até o momento a gente não dá para afirmar que essas mutações sejam resistentes à vacina. A Pfizer fez até um estudo preliminar e mostrou que até a mutação que surgiu lá no Reino Unido, a vacina da Pfizer é capaz de combater. A de Oxford também, que é a vacina que chegou aqui no Brasil essa semana, né? Ontem. Sim, chegou ontem que foi distribuída. Foi distribuída. Então, a de Oxford, por exemplo, quando ela foi testada lá no Reino Unido, foi justamente no período que surgiu essa mutação no Reino Unido, que é muito mais transmissível. E a vacina mostrou que protege. Então, gente, até o momento as vacinas estão protegendo contra essas novas mutações. Mas nada impede que em algum momento surja alguma mutação que as vacinas não vão proteger. Então é por isso essa questão do cuidado. E se o vírus ficar aí infectando muitas pessoas, a chance de ter mutação aumenta. É por isso que a gente sempre fala para ter todos esses cuidados, né, com relação ao uso de máscaras e tudo mais. Agora, um dado interessante, João, é a vacina da Pfizer. A Pfizer falou o seguinte: se surgir alguma mutação
que impeça o funcionamento das vacinas, eles falaram que em seis semanas, no máximo 6 semanas, eles conseguem fazer uma nova vacina. Isso é surpreendente, justamente por conta do tipo de tecnologia que a Pfizer trabalha, que foi a primeira vacina de RNA aprovada para uso em humanos. Esse tipo de tecnologia você consegue ajustar muito facilmente. Então, a de Oxford também. A de Oxford, como eu falei, eles criaram esse vetor viral que dá para ser utilizado para vacinas contra várias doenças. Então, eles conseguem ajustar mais fácil. Já a Coronavac, não. Porque a Coronavac é feita com vírus inteiro. Mas, aí vem uma vantagem da Coronavac. Por ela ser feita contra o vírus inteiro, o nosso corpo não está sendo apresentado contra pedacinhos do vírus, mas sim o vírus inteiro. Então, se sofrer mutação na proteína spike, você vai ter outras proteínas lá na vacina que são capazes de estimular o sistema imune. Que já identifica. Então, acaba sendo até uma vacina que tem uma qualidade a mais do que as outras. Apesar de ser uma técnica antiga, a eficácia ter ficado por volta de 50%, mas ela é feita de uma fórmula que você, mesmo o vírus tendo mutação, a vacina não perde a eficácia. É a mais difícil de perder a eficácia em relação às outras, justamente porque você apresenta o vírus inteiro para o nosso corpo. Professor, eu tomei a vacina hoje da Coronavac. Aí vai passar o tempo e a segunda dose, eu posso tomar da Oxford? Eu vou te dar 2 tipos de respostas em relação a isso aí. Não é recomendado. Não é recomendado, não por questões imunológicas, depois eu explico a questão imunológica, mas por questões o quê? Justamente para a gente poder ter um acompanhamento. Vai muito na pergunta até da Thalita, que a Thalita fez aqui. Por que a questão do acompanhamento? Porque eu tenho que saber, João, se você tomou a vacina e teve alguma reação adversa, eu tenho que saber de qual vacina foi a reação que você teve, para eu poder notificar. Se você mistura as 2 doses, eu não tenho como saber se foi a Coronavac ou a de Oxford. E agora eu vou te responder do aspecto imunológico. No aspecto imunológico não tem problema. Isso é algo que eu tenho mais experiência com a parte pré-clínica de vacina e é algo que a gente faz de rotina em modelo animal. Em modelo animal, por exemplo, eu vacino com a vacina de vírus morto, e depois eu posso dar um reforço com a vacina de RNA ou DNA ou proteína, simplesmente. Então você observa que em modelo animal a gente acaba misturando isso. E isso é algo até interessante porque reforça a imunidade quando você trabalha com estratégias diferentes. Tem até um termo para isso, que é imunização heteróloga, que é o que está por trás da vacina da Rússia. A vacina da Rússia, apesar do estudo clínico deles ter algumas falhas, eles não divulgaram as informações de forma clara, mas eles têm uma super estratégia, que é justamente vacinação heteróloga. A primeira dose é diferente da segunda dose. Eles utilizam vetores virais diferentes. E é justamente para induzir uma imunidade mais consistente. Então é algo assim que na imunologia a gente sabe que funciona muito bem, mas não é recomendado justamente por conta para a gente poder acompanhar essas reações aí adversas que as pessoas podem ter com as vacinas, né? Teve uma pessoa aqui que perguntou o tempo para a aplicação da segunda dose das vacinas que estão circulando no Brasil, a de Oxford e a Coronavac. Então, vamos lá. A Coronavac, que foi a primeira aí a ser distribuída, você recebe a segunda dose da vacina com pelo menos 2 semanas de intervalo. Então, você toma a primeira dose, se tomou a primeira dose hoje, daqui 2 semanas você toma a segunda dose. Pode espaçar um pouco mais, professor? Pode, porque eles fizeram isso no estudo. Você pode espaçar essa segunda dose por até 4 semanas. Então, você pode tomar a vacina hoje e tomar o reforço daqui 4 semanas. Isso pode acontecer, mas não é recomendado mais do que 4 semanas, porque não teve estudo para isso. Já de Oxford, eles têm um pouco mais de informação, porque eles se atrapalharam nos estudos lá. E o que aconteceu? Teve população na de Oxford que o reforço foi feito com 12 semanas de atraso. Então, eles sabem justamente o seguinte,
que você pode vacinar a pessoa hoje com a de Oxford e esperar 12 semanas para dar um reforço que a vacina ainda funciona. Mas é importante destacar, gente, a visão do pesquisador, que é justamente o quê? Isso eles fizeram na de Oxford, mas foi com a quantidade de população pequena, 1.500 pessoas. A gente está vendo testes clínicos aí sendo feitos com 20, 30, 40, 50 mil pessoas. Então, você obter uma informação de 1.500 pessoas só é muito pouco. Por isso que a gente, às vezes, fica com um pé atrás nesse espaçamento tão longo na de Oxford. Justamente porque isso não foi testado no número grande de pessoas. Mas a gente tem esse resultado aí, né? Por isso que o Reino Unido falou que vai espaçar as doses de Oxford vai esperar 3 meses, né, entre uma dose e outra. O Brasil parece que deve seguir também nessa linha, mas é isso, a gente fica com o pé atrás, né? Vamos ver o que isso vai dar, né? Essa questão do espaçamento do tempo da de Oxford. Né? A vacina Coronavac, produzida aqui no Brasil pelo Butantan, a capacidade dela de armazenamento de doses foram 10 doses no recipiente. No frasquinho da China, sim, isso. E na hora de aplicação, esse tipo de armazenamento requer mais cuidado do que a outra, que são só 2 doses? Não, a questão é mais ter o cuidado. Justamente foi o que a Anvisa até falou com o Butantan. Olha, é importante que essa informação esteja clara, que as pessoas que vão vacinar pelo Brasil afora tenham consciência dessa diferença, que vai ter muito mais vacina no frasquinho do que tinha antes, justamente para ninguém se atrapalhar, né? Então, a grande questão é essa, é preciso comunicar e comunicar de forma clara a quem está aplicando a vacina sobre essa alteração, que no frasquinho agora você tem muito mais doses, né? Então é mais isso, João. Para o senhor, enquanto cientista, como é lidar com a desinformação no mundo de fake news? João, a gente estava conversando isso pela manhã na universidade, viu? É preocupante a situação que a gente vive no Brasil de desinformação, é muita fake news. A gente nunca viveu algo desse tipo, tanta informação falsa sendo veiculada, que é até difícil para nós cientistas, divulgadores científicos, vocês aí também, na área de jornalismo, tentar desmentir e combater essas informações falsas. E elas têm um impacto muito grande, né? É o que a gente está vendo aí na resistência vacinal. O Brasil sempre foi exemplo em termos de vacinação. E hoje, o que a gente está observando é que as pessoas estão deixando de vacinar. Não é só contra o coronavírus, não, gente. É com as outras vacinas também. Nós fizemos um estudo também aqui na universidade, aqui no nosso estado, e ficou claro que o desinteresse da população na busca de informações sobre vacinas. O que a gente fez nesse estudo? A gente utilizou uma ferramenta do Google, que é o Google Trends, que avalia a quantidade de busca por informações. E nós avaliamos, nos últimos 10 meses, a busca por informação sobre as vacinas e sobre esses tratamentos milagrosos aí, com ivermectina, azitromicina, cloroquina, né? E a gente observou o quê? Que a população está buscando muito mais informações sobre essas drogas milagrosas do que sobre as vacinas. Então, o que fica aparentando é o quê? Que a população quer um atalho para sair da pandemia. E não existe atalho, gente, não existe. Essas drogas aí não vão tirar a gente da pandemia. O que vai tirar a gente da pandemia é vacinação em massa, são as vacinas. A gente, infelizmente, até o momento, não tem nenhum tratamento eficaz contra o coronavírus. Aí eu vejo muitas pessoas falando, mas não tem tratamento eficaz? Como assim? Cadê a ciência? Gente, tratamento não é muito fácil de desenvolver. Vide o sarampo. O sarampo já é uma doença que tem muitos anos aí e até hoje não tem tratamento contra o sarampo. Mas sim, temos uma excelente vacina. A vacina do sarampo tem uma eficácia de 95%. Então, observa, a gente tem uma excelente vacina em mãos, né? Mas tratamento realmente não tem. E o que faz com o paciente? É a mesma coisa com o coronavírus. O que você faz é tratamento de suporte. Você trata os sintomas justamente para dar condições, de forma simples assim falando, condições para o teu corpo lutar contra esse vírus, contra essa infecção.
como a eficácia da vacina do sarampo, que o senhor falou agora, é exemplo para que o engajamento da população seja necessário nessa vacinação da COVID, contra a Covid-19? Então, João, a vacina do sarampo entra também até na discussão que a gente estava tendo anteriormente sobre o impacto, né, dessas notícias falsas, nesse descrédito em cima das vacinas, porque a gente tem uma vacina com excelente eficácia, que é a vacina do sarampo, né, 95% de eficácia, e com essa vacina a gente conseguiu eliminar o sarampo do território brasileiro. O Brasil chegou a receber um certificado de eliminação do sarampo, né? De erradicação do sarampo no nosso país. Mas, como as pessoas deixaram de se vacinar, a doença voltou. A doença voltou e acaba acontecendo o quê? É o que a gente está observando. Casos de sarampo pelo Brasil afora, mortes e tudo mais. Então, isso mostra justamente o quê, gente? Não adianta você ter uma vacina com excelente eficácia, como a do sarampo, 95% de eficácia, que é bem similar à eficácia da vacina da Pfizer, né, que está sendo utilizada na Europa, Estados Unidos. Não adianta você ter uma vacina de excelente eficácia se a população não se aderir na vacinação. Então, com a vacina, por exemplo, a do Butantan, a de Oxford, que tem uma eficácia de 50%, 60%, a gente consegue dar um basta nessa pandemia. Vide a vacina da gripe, da influenza, que tem uma eficácia que varia de 40% a 60%, e a gente consegue evitar milhares de mortes anualmente. Então, é o que eu falo, eficácia não é tudo. O que vai resolver é justamente vacinação em massa. Professor, precisa também deixar mais explicado para a população que após a imunização, a gente não pode deixar de usar máscara, álcool em gel e nem deixar o distanciamento social, né? Até porque precisamos atingir, como foi dito no começo, a imunidade de rebanho, não é isso? Uhum. Isso mesmo. Essa questão é muito importante. Então, quem tomou a vacina não pode relaxar nos cuidados. E as pessoas até falam, peraí, para que a vacina então? Porque se eu vou tomar a vacina e vou continuar a viver como já estava, usando máscara, isolamento. Mas a questão é justamente o que, gente? A gente só vai conseguir relaxar nas medidas se tiver imunidade coletiva. Então a gente precisa vacinar bem a nossa população para induzir imunidade coletiva, imunidade de rebanho, e aí sim a gente começar a afrouxar nas regras de isolamento social, né? Olha, o professor Paulo aí que eu estava falando do nosso estudo, né? Isso. Que a gente estava discutindo. Até porque também o grupo de prioridades são 77 milhões de pessoas, só de prioridades, né? Da primeira, segunda, terceira. Então, e nós só recebemos até o momento 12 milhões de doses de vacina, né? Então vai demorar bastante para a primeira pessoa que já se vacinou agora não pode relaxar. Isso mesmo, João, isso mesmo. Eu acho que a gente só vai conseguir deslanchar nessas vacinações aí quando começarmos a produzir as vacinas aqui no nosso território, né? Tanto pelo Butantan quanto pela Fiocruz. Então, só assim, porque realmente é o mundo todo procurando vacina, né? Então, é difícil você vacinar bilhões de pessoas, né, mundo afora. É realmente um desafio tremendo. Sim. Obrigado, professor, por participar da live, esclarecer sobre a vacina, que é o assunto do momento do mundo, e deixar claro para todos a importância de se vacinar. Não, tem uma pergunta, posso fazer? Pode sim, vamos lá. Professor, nesse momento do mundo estar parado, esperando por vacina, sobre as vacinas, mais explicações, qual o perigo desse movimento anti-vacina? Olha, o impacto é muito grande, viu? Não só em termos da pandemia atual, mas como eu falei, do sarampo, da polio também, é porque o que acontece é o quê? O que a gente sempre fala, quem é da área de vacina, é o quê? Que as vacinas estão sofrendo do seu próprio sucesso. Elas são vítimas do seu próprio sucesso. Como assim, professor? Com a vacinação em massa, nós conseguimos diminuir bastante várias doenças, né? No Brasil, nós tínhamos eliminado o sarampo, que voltou. A polio no Brasil está eliminada. Então, gente, quem é mais novo nunca viu uma pessoa com polio. Polio era mais o quê? Na década de 70, 80, a gente ainda via alguns casos de polio que acaba deixando a pessoa
paraplégica e tudo mais, né? Mas hoje é difícil você ver justamente por conta da vacinação em massa. Mas o grande receio nosso é o quê? Por conta dessas fake news, dessas notícias falsas, as pessoas estão deixando de se vacinar e essas doenças estão voltando. A primeira foi o sarampo. Se a polio voltar, vai ser um arraso tremendo. E, gente, ninguém quer ver um filho seu acamado ou de cadeiras de rodas por conta de uma doença que é facilmente prevenida. Você consegue prevenir essas doenças com vacinação. As vacinas funcionam, as vacinas são eficazes. Nós só aumentamos a expectativa de vida por conta de dois grandes fatores: saneamento básico e vacinação em massa. Então, vamos parar disso aí, de ficar duvidando da ciência, duvidando das vacinas, porque o estrago vai ser tremendo e quem vai sofrer não somos nós, adultos, praticamente, que já estamos com as nossas vacinas completas, não. Vão ser as crianças, o futuro do Brasil. Então, essas crianças vão sofrer muito se essas doenças voltarem, né? Então, é importante a gente fazer esse alerta, que as pessoas tenham cuidado, checar a carteira de vacinação. E tem dados mostrando, de um grande amigo lá da Fiocruz, da Bahia, que ele mostrou justamente o quê? A taxa de vacinação vem caindo ano após ano. Aí não é por conta da pandemia, não. Em 2019, João, nós não conseguimos bater nenhuma meta vacinal para as vacinas da faixa etária pediátrica. Então, nossas crianças estão desassistidas. Isso é gravíssimo e quem tem um pai, ou quem tem um filho, um sobrinho, alguém mais novo na família, cheque a carteira de vacinação, se está em dúvida, né? Leve no posto de saúde, pergunte se precisa dar algum reforço e tudo mais. As vacinas são gratuitas. O Brasil, diferente de muitos outros, ofertam essas vacinas de forma gratuita, é de fácil acesso, basta você ir no posto de saúde para tomá-las, né? Sim. O professor Paulo deixou aqui um recado aí. Deixa eu ler. Um carro não para de vez quando você tira o pé do acelerador. Ah, sim, a analogia que ele faz com relação à vacinação em massa. Que é o quê? Não é você vacinar hoje, amanhã tudo já se resolveu. Tudo não. Isso demora um tempo. É como você tirar o pé do acelerador do carro, o carro não para de vez. O carro ainda vai andando, mas vai perdendo velocidade. É a mesma coisa com a pandemia e com a vacinação, né? Exatamente. Então, na medida que a gente for vacinando, esse carro vai parando aos poucos. Isso. Obrigado, professor, mais uma vez, por esse esclarecimento sobre a vacinação contra a Covid-19. Valeu, quando chegar João. a nossa vez, nós vamos se vacinar, né? Com certeza! Time vacina! João, muito obrigado. Prazer imenso bater esse papo aqui com você para a gente trazer essas informações importantes para a sociedade, né? Parabéns a vocês aí que fazem parte da Rádio UFES, que também estão na linha de frente de combate à pandemia. Então, um abraço aí para Josafá, que está dando o maior apoio na divulgação desses materiais, né? Valeu, João. E a gente que agradece por ter esses materiais para serem divulgados. Obrigado e até mais. Valeu, até a próxima. Tchau.